بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, prezados irmãos, prezadas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje vou falar aqui, vamos conversar hoje sobre um tema que eu julgo muito importante para percebermos a questão da lua em Moçambique. Atenção, prezados irmãos, prezadas irmãs. Eu estou fazendo vídeos sobre a questão da lua no intuito de pararmos, de dividirmos a nossa comunidade quando chega o dia de Eid. Este é o intuito único, o objetivo único destas aulas. Então, o que eu pretendo aqui fazer, partilhar convosco, é todos os argumentos que são levantados. Eu estou a tentar discutir e rebater todas as questões que são usadas como justificativas em relação à Lua. Mas neste vídeo de hoje eu estou a fazer algo mais diferente, algo muito mais concreto, que é falar daquela que eu considero a principal causa da nossa situação lamentável em Moçambique. Então nós vamos falar sobre isso e depois vamos perceber, espero que até o fim deste vídeo possam perceber a causa raiz deste problema. No entanto, eu vou pedir, antes de mais nada, que tenham um bocado de paciência no início, porque eu vou tentar estratificar a nossa comunidade muçulmana aqui em Moçambique em diferentes grupos. Então, ao fazer isso poderá ser um pouco cansativo, não é? Mas eu preciso fazer isso para que possam perceber lá no fundo aquela que é a principal causa desta nossa situação lastimável. Então, a causa raiz da divisão em relação à Lua em Moçambique. Está claro? Qual é essa causa raiz? Então como disse logo no início, eu começo por estratificar a nossa comunidade muçulmana. Então somos muçulmanos sunitas. Muçulmanos sunitas. Então muçulmanos de Ahl Sunnah, seguidores, ou por outra, da Sunnah. Está claro? Estes ali dividem-se em Moçambique, mais ou menos, para a finalidade que eu tenho de explicar sobre a Lua, coloquei eles em 3 camadas, em 3 grupos. Grupo número 1, Barelos, em ordem alfabética, letra B. Barelos. Está claro? Nós temos Barelos em Moçambique. Barelos significa o quê? Barelos significa aquele que vem de Bareilly. Tá? Bareilly é uma cidade na Índia. Então, Bareilly aqui no Islã, entre os muçulmanos na Índia, é um grupo de muçulmanos, é um movimento que se desenvolveu no século XIX, não é, de muçulmanos, não é, que se caracterizam, destacam-se pelo seu amor ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles dizem amar o profeta sallallahu alaihi wasallam e propagam e defendem, esta é a bandeira principal deles, não é? É Hubb al-Nabi, né? O amor pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. No entanto, e neste amor com o profeta sallallahu alaihi wasallam, não é? Eles consideram os outros que não têm tanto amor quanto eles, não é? De desvalorizar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então eles defendem, por exemplo, que o profeta sallallahu alaihi wasallam atribui certas qualidades que outros ulamás negam atribuir ao profeta sallallahu alaihi wasallam, como, não é, Hazir, Nazir, não é? Quer dizer, alguém omnisciente, omnipresente, atribui essas qualidades ao profeta. Conhece o oculto, conhecedor do oculto, Alim al-Ghaib, né? Ilm al-Ghaib, ele conhece o oculto, sabe o que vai acontecer. E, no entanto, consultam, pedem. Então há uma série de coisas que fazem que os outros alims não concordam. Mas eles destacam-se por isso. Também destacam-se pela sua devoção aos santos. Não é? Eles dedicam muito
do seu tempo, da sua devoção aos santos. Eles pedem santos, pedem filhos a um santo, na campa, morto. Tá? Eles vão lá e praticam alguns rituais nas campas que os outros ulamás consideram como sendo heresia, bidá, como sendo algo que compromete aquela que é o seu tawhid. Então, essas são algumas das características. Assim, aparentemente, notam-se alguns deles, uma parte deles notam-se com um pagri verde na cabeça, um turbante verde. Então, essas são as principais características e, no entanto, eu não estou aqui para discutir o mérito disto ou não quero avaliar o mérito de nenhum desses grupos, quem está certo, quem está errado, não é disso isso não é objeto deste vídeo aqui, tá? Então eu só estou a estratificar para percebermos o que eu vou dizer lá à frente. Qual é a relação que se tem com a Lua? Segundo grupo, na ordem alfabética, Deobandis. Então, os Deobandis, na verdade, são ulamás que têm filiação ou estudaram, aderentes a ou seguem, ou formaram-se abaixo do sistema académico de Deoband, que teve origem em Deoband. Há uma corrente que desenvolveu um método de estudos islâmicos e que começou em Deoband e que depois foi adotado por vários países. Né? Deoband, na Índia, Paquistão, Bangladesh, depois para outros países do mundo, como a Inglaterra, Moçambique, também África do Sul, por todos os países onde esta comunidade indiana não é, se enraizou. Então, este método de ensino de Islã também se propagou. Então, este grupo aqui dos Deobandis é que tem a maior parte das escolas que estão no nosso país, escolas de madraças, a maior parte de alims que saíram para estudar na África do Sul, para estudar em Paquistão, para estudar na Índia, todos esses formaram-se neste método académico. Chama de manhaj, podemos chamar assim, né? Nessa sistematização académica, né? Do conhecimento, do estudo para estudos islâmicos. Quer seja cursos de teologia, cursos de jurisprudência islâmica, especialização em fiqh, em hadith, mas dentro desta corrente, deste movimento de Deoband. Está claro? Então, a maior parte das mesquitas em Moçambique, os álimos que estão cá, a grande parte deles, não é? Foram formados neste método. Ok? Vamos para o terceiro grupo, que eu vou chamar de sauditas. Mas não são sauditas nesse sentido, são sauditas no sentido de que eles têm afinidades com a Arábia Saudita, no sentido de que estudaram num sistema que se desenvolve dos países árabes, não necessariamente a Arábia Saudita, está claro? Aqui eu disse que estou a estratificar. Não é que esses todos são uma classe, não. Mas eu estou a fazer isso para questões de debate. Porque este grupo todo tem influências árabes, os países árabes todos seguem a Arábia Saudita na questão da lua. Quando a Arábia Saudita determina a lua, eles seguem. Então é nesse sentido que eu chamei eles sauditas. Podemos também, às vezes, quando estivermos a falar de uma parte específica deles, são chamados de salafitas. Então, tanto faz. Mas entendo que os sauditas não é um grupo homogéneo. Né? Há diferentes grupos ali, mas para finalidades deste vídeo aqui, vamos lá falar de sauditas, todos eles, quer estudou no Sudão, estudou no Egito, estudou no Kuwait, vamos lá, Bahrein, seja onde for, nos países árabes, Tanzânia, todos os países com influência árabe. Até Malawi tem escolas que também ensinam no mesmo método, não é? Ok, tudo bem. Dito isto, já tentei mais ou menos estratificar aqui esses três grupos. Ok, vamos voltar ao primeiro grupo, Barelwi. Este grupo Barelwi, voltando ao primeiro grupo, o grupo Barelwi, na verdade, em termos de madhab, são Hanafi. Segue a escola Hanafi, madhab. Tá? Segue a escola de Imam Abu Hanifa, Hanafita. Mesmo acontece com os Deobandis. São maioritariamente, predominantemente, Hanafitas. Ok, então esses sauditas são vários. São Hanbali, são Maliki, são Shafi, está claro? Variam, são vários com esta influência. Embora os Deobandis também têm Shafi, está claro? Mas
predominantemente esses são Hanbalis, Shafis e Malikis. E vai depender de onde eles vêm, porque aqui estamos a envolver todos que vêm dos países árabes, mas também Senegal, esses países, Etiópia, estamos a falar de Somália, todos esses que são oriundos desses países estou a colocar nesta categoria. Eu que estou a colocar nesta categoria para perceber porquê que eu coloco todos eles aqui. Porque eles não têm problemas em relação à Lua seguindo a Arábia Saudita. Para cima. Primeiro grupo, Bareluis. Estes Bareluis têm um problema grave em relação ao último grupo, que são os sauditas. Os Bareluis são aversos aos sauditas. Por quê? Eles têm uma contenda muito antiga, que vem desde o movimento criado por Muhammad ibn Abdul Wahhab, não é? Rahimahullah, um alim saudita, Hanbali, madhab seu, que promoveu um movimento, não é? Que junto com o movimento nacionalista saudita, família saudita, que juntaram-se, este Muhammad ibn Abdul Wahhab promovendo a sua vamos da linha, não é, de interpretação do Islã, seu movimento de ensino do Islã, não é, e juntos fundaram aquilo que é a Arábia Saudita atual. Este alim fazendo a parte religiosa, o movimento religioso e cuidando dos assuntos religiosos. Quando isso aconteceu, ela introduziu uma doutrina muito para aqueles que são, vamos lá, os que amavam o profeta, os ditos que amam o profeta, os barelos, cuja bandeira é amor ao profeta. Na ótica deles, este movimento destruiu aquilo que era, vamos lá, as campas em Medina, porque eles trouxeram um movimento que limpou aquilo que era a herança, não é, de práticas heréticas, bid'ah, o shirk, que existiam em Medina Munawwara desde os tempos otomanos. Haviam sido construídos campas, né? Vamos lá dizer, aquilo que chamam dargás. Existiam verdadeiros dargás no Jannatul Baqi, naquele cemitério de Medina. E Muhammad ibn Abdul Wahhab destruiu aquilo tudo, partiu aquelas todas as paredes que foram construídas lá, deixando campas simples, sem cimento, sem paredes, sem nada. Desfez daqueles túmulos, daquelas tumbas, chamam os outros, daquelas porque as pessoas vão para os dargás na Índia, podem ver, na Turquia tem muito, mas na Arábia Saudita essas coisas foram eliminadas por este movimento de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Grupos como estes de Barelos, que eram sufis, não é? Também vamos falar isso em outro momento, o que é Sofia. Nesses grupos sufis sentiram-se revoltados demais e sentiram-se abusados, sentiram-se atacados com este movimento de Muhammad ibn Abdul Wahhab. No entanto, Muhammad ibn Abdul Wahhab estava mesmo baseado naquele que é o seu entendimento, que é o seu entendimento, vamos lá, não só dele, mesmo dos, vamos lá dizer, dos Deobandis, que sim, as campas não são um lugar para fazermos aí, não é, aquelas casas e cimentar, muito cimento. As campas devem ser feitas de forma simples. Terra é suficiente. Não devemos pôr construções, obras lá. Isso não há diferença, quer nos Deobandis, assim como nos Barelos. Aliás, nos Salafis ou Sauditas, nesse movimento de Muhammad ibn Abdul Wahhab, não há diferença nesse aspecto de que as campas devem ser simples, não devem ser ornamentadas, não devem ter aí casas, quartos, não deve-se construir dargás. Não há diferença nisso. No entanto, é aí onde aquele movimento Bareloui junta, quer Deobandis, assim como os sauditas todos, né, esses movimentos árabes, quase todos, não é? Quer salafis, malikis, hanbalis, todos esses, para aqueles que são os barelos, esses todos são descrentes, porque eles fizeram aquilo que eles chamam de blasfémia. Mustahil Nabi, esses são blasfemos com o profeta, fizeram blasfémia, não é? Praticaram um ato
ok, de desrespeito ao profeta, a santidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta é a alegação dos Bareilwis em relação a esses dois grupos, que são os árabes e os deobandis, que são os álimos, que são quase todos, a maior parte dos álimos aqui em Moçambique estão nessa categoria de deobandi. Então é por isso que este grupo de Bareilwis não faz salat atrás dos árabes. Mesmo quando vai fazer Hajj, eles não fazem salat, porque para eles, aqueles ali não são muçulmanos. Está claro? Só estão lá apoderados do Kaaba, mas eles não são muçulmanos. Ok? E não fazem salat mesmo atrás dos álimos, aqui, nossos álimos, aqui em Moçambique. Está claro? Nós já vimos, eles nunca fazem até, ou entram num masjid, nosso masjid, eles vão fazer salat sozinhos, depois de terminar a chamada. Eles não se juntam ao nosso chamado, aos nossos imãos, porque para eles esses são extraviados. Está claro este aspecto, esta distinção. Então os Bareilwis juntam como é que se chamam? Os deobandis com os sauditas. Chamam todos eles no mesmo pacote, Wahhabis. Tá? Até eles chamam o Tabligh Jamaat, as pessoas sabem o Tabligh Jamaat, são Wahhabis. Não é? Tabligh Jamaat é uma prática dos Wahhabis para eles. Para esses sunis ou vamos lá chamar os grupos de Bareilwis. Tá? Eles dizem que esses não amam o profeta, são muito pelo contrário. Desrespeitam o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ok? Em termos de madhhab, tanto os Bareilwis como os deobandis são hanafis de forma predominantemente. E esses já falei que são Hanbalis, Shafis, são árabes, né? Shafis e também Malikis. No entanto, lembrar que também existem Hanafis nesses países. Está claro, bom que fique claro isto. Ok. Dito isto, vamos então à questão da Lua. Por que é que eu fiz tudo isto para chegar na questão da Lua? Ok, o que eu queria perceber é o seguinte. É preciso perceber primeiro essa parte, esse aspecto do contenda que existe, do conflito que existe entre esses grupos, mas também é preciso perceber a relação que existe entre eles. Vamos começar com a relação entre deobandis e esses que eu chamo árabes, ou sauditas, ou podendo avançar também salafitas. Em relação a esses dois grupos, deobandis e árabes ou sauditas, existe uma relação de cortesia entre as partes. Há respeito mútuo. Tá? De forma predominantemente, ninguém chama o outro de kafir. De forma geral. Pode haver especificamente um ou outro tal, em conflitos e tal, mas classicamente ninguém chama o outro de kafir. Ninguém considera o outro de descrente. Tanto é assim que uns fazem salat atrás dos outros. E vice-versa. Está claro? Há respeito entre eles. Há intercâmbio entre eles. Uns fazem Jumá, palestras na mesquita do outro, outros fazem na mesquita destes. Isso acontece normalmente. Está claro? Está claro? Entre deobandis e os árabes sauditas não há problema. Quando vão para a Arábia Saudita fazem salat atrás daqueles imãs. Convidam aqueles imãs para as suas madraças. Nós estudávamos na Zadville, recebi, pelo menos no tempo que eu estava lá, recebi Shurei. Veio lá fazer uma palestra no nosso masjid. Fui para o Zacaria, fui assistir palestra fui lá, vi dois árabes no Zacaria. Veio o Sudais, Abdurrahman Sudais esteve lá. Também fui lá de outra vez, fui ver Abu Bakr Chatri. Foi lá que eu tive a oportunidade de ver Abu Bakr Chatri. Não é? Então há esta interação, há este intercâmbio, há esta cortesia, respeito entre as partes. Eu fui para a Arábia Saudita, em Madina Munawara, pude estar na reitoria daquela universidade de Madina, e naquela universidade de Madina tem alguns quadros que estão na parede. E naqueles quadros, um dos quadros, eles mostraram os quadros, explicaram os quadros. Está lá Qasim Nanodi, rahimahullah. É uma das imagens dos árabes quando foram visitar Deoband.
o responsável dos árabes quando foi visitar Deoband. Tem também dos Deobandes quando vieram para onde? Para Medina Munawwara. Então há uma relação de cortesia entre as partes. Ulamás da Índia colaboram com ulamás da Arábia Saudita em várias áreas. O Mufti Taqi Usman colabora com os árabes em vários domínios. Não é? Muitos álamos, não é, da Índia, não é, colaboram com ulamás daqui. Daqui também dos árabes tem uma colaboração. Em termos de quando há algo que se apercebe ser um erro, um lapso, uma falha, os da Índia até escrevem recomendações, cartas lindas, para chamada de atenção, erro, isto não está correto, devia ser assim, propomos que seja assim, blá, blá, blá. Falam com respeito uns dos outros, não se chamam de kafir oficialmente. Os ulamás de um lado não acusam os outros de kafir, muito pelo contrário, há o respeito dos ulamás sauditas para os ulamás da Índia e vice-versa. Está claro? Agora, em relação aos barelos, isso não existe. Nem na Índia, os barelos não respeitam os deobandis, nem os deobandis se esforçam em fazer algo com... São grupos completamente separados, porque a diferença entre eles é uma rixa mesmo muito forte. Porque é essa falta de respeito, bustarre, blasfemo, é por aí. Não há relação. Agora onde é que está a questão? Por onde eu queria chegar? Eu quero descer para Moçambique na questão da Lua. Na questão da Lua, acontece uma coisa muito estranha. Na questão da Lua, aliás, eu não disse que os barelos, por regra, eles não seguem a Lua da Arábia Saudita. Se nem salat fazem atrás dos árabes. Não fazem salat. Eles não seguem a Lua da Arábia Saudita, não tem como seguir. Isso é distante imaginar que eles sigam a Arábia Saudita em alguma coisa. Não seguem nem o salat. Nem no Hajj vão para lá, não fazem salat atrás deles. Então, em termos da Lua, os barelos são 100% Lua local. Mas são 100% Lua local. Não por fiqh. Porque eles são Hanafis. E a escola Hanafita defende que a Lua vista num ponto vale no outro. Já expliquei isso em vários vídeos, em vários áudios, escritos, textos, tudo ok. Não vou repetir. A Lua vista nascente vale no ponto. Então eles são Hanafis, deviam seguir isto. Mas o problema deles não é neste campo, é no campo de Sofia, da Aqida deles, que acreditam que há desrespeito àquilo que é a honra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então eles são Lua local. Mas não é fiqh que lhes leva para lá. É Aqida. Então estão a misturar. Eu já expliquei isso aqui, a grande confusão entre fazer mistura aspectos da Aqida com práticas. Então eles fazem esse halat malat, como chamam, essa mistura, essa bagunça que fazem. Está a perceber? Pronto, eles usam essa questão para juntar na questão da Lua. Mas pronto, o bom é que a posição deles é bem clara quanto a esse aspecto. Não seguem a Lua universal. Não levam a Lua da Arábia Saudita. Isso está claro. Vamos para aqueles que são sauditas, os árabes. Esses seguem a Arábia Saudita. Não tem nenhum problema em seguir a Arábia Saudita. Está claro? Ok. Então vamos para os deobandis. Aqui é onde está a questão. O cerne da questão está aqui. A sua escola, os deobandis, ensinam em todos os seus livros o princípio da Lua universal. Então, no entanto, vão em contramão, para seguir aquela que é a expressão de um dos meus amigos. Estão em contramão, estão sempre em contramão nesse aspecto. Eles estão a agir contra a sua escola. A escola, em todos os seus livros, está claro que é a Lua universal. Então, vale até a Lua da Arábia Saudita, de acordo com a escola de Imam Abu Hanifa. Deviam aceitar. Além do facto de que existe uma relação, não existe aquela relação de desconfiança. Há uma relação de cortesia entre as partes. Respeito, intercâmbio, partilham tudo. Querem ilm, fornecimento de livros. Esses que enviam livros para ali, esses aprendem. O livro de Muhammad Maulana Zakaria está
vai encontrar na biblioteca na Arábia Saudita. Está? Vai no Masjid lá, Maulana Muhammad Zakaria escreveu o livro dele, Al-Jazul Masalik, que é do fiqh de Imam Malik, lá mesmo na onda. Na Arábia Saudita, todos esses nossos álimes que nós conhecemos da Índia tinham uma relação forte com os árabes, não tem problema. Uns viveram lá e tinham uma boa relação com os árabes. Não há problemas aí. Não há este tratamento de hostilidade com os árabes. Só há na Lua. Só. É só na Lua. Existem aspectos de, que vamos discutir outro aspecto. Esse segue Taqlid, não segue Madhab, não segue Maese Malik, tudo bem, mas isto não impede a interação, o intercâmbio. São diferenças que existem normalmente, como existe diferença de Shafi com a Hanafi, existem diferenças da Aqida, não existem grandes diferenças entre a Sharia e coisas, mas também podemos ter um campo próprio para discutir sobre essas diferenças. Mas na questão prática aqui, não existe campo para conflitos. No entanto, cá em Moçambique, nós vivemos um conflito. Estou a falar deste grupo aqui, porque eu já disse que os barelos, lua local, os árabes seguem a lua da Arábia Saudita. Então, este grupo do meio é o grupo que está em problemas grandes em Moçambique. Por que está em problemas grandes? Vamos aqui ao cerne da questão. O problema grande é o seguinte. Entre estes que são deobandis e os bareles tem uma outra relação, um outro laço. O laço que une estes dois grupos é o quê? É de sangue e de relacionamentos, de comércio, compra e venda. Não de din. É de sangue, porque são todos da Índia originalmente, que grande parte dos deobandis, uma parte dos deobandis, principalmente a parte que tem poder econômico, os indianos. Então são todos indianos, né? Quer barelos, quer deobandis. Mas, no entanto, há muitos e grande parte que estudaram este método dentro desta classe de deobandis, que é o nosso caso. Estudamos lá, mas não temos esse laço sanguíneo, nem de casamento. Está? Está claro? Então, não há afinidade, nem há consanguinidade, não há essa relação entre as partes. E depois, o outro laço que existe é trocas comerciais. São todos comerciantes, estão na mesma praça, partilham a mesma praça. Aí onde está o problema, o cerne da questão está ali. O que acontece é que, por causa dessas relações que existem, fica difícil celebrar a Eid em dia diferente. Aqueles celebram no dia da lua local, estes começam a criar, a se virar aqui. Esses estão em problemas, porque estão relacionados com os dois. Está a perceber? Os seus livros de fiqh e tudo o que está escrito leva-lhes a seguir a Arábia Saudita. Indica que não há nenhum problema em seguir a Arábia Saudita. Ideologicamente ou, vamos lá, de acordo com o fiqh, não é? Tudo devia levar eles para lá. Mas as relações de sangue puxam-lhes porque estão casados, se calhar, entre eles, têm a mesma origem na Índia e depois têm relações de comércio. Uns são financiadores daqueles. Temos instituições. Este dá dinheiro de zakat dele para este fazer distribuição. Como é que vai fazer aí de dia diferente? Este dá dinheiro dele para a tua madraça. Como vou fazer aí de dia diferente? Esse vai parar de dar meu dinheiro para a minha madraça. Não sei se estamos a perceber aí onde é que está a encruzilhada. Estes grupos, é por isso que há de perceber que são sempre presidentes das associações que estão nesses problemas, os diretores, ou chefes, ou construtores das madraças, mesmo álimes que estão envolvidos nisso, presos nisso, estão presos nesse sentido, porque a fonte de financiamento deles vem daqueles que dizem que nós só é lua local. Muitos deles, atenção, muitos deles. Lua local, pronto, com influências daqueles barelos ali. A influência vem de lá de Bareluia. Está claro? E esses têm relações, quer sejam de sangue, de afinidade, ou são relações de quê? De trocas, de comércio, de favores, dinheiros, valores, patrocínios, etc. Estão a fazer funcionar instituições, sabem que essas instituições para funcionar
depende de fundos daqueles, então entram nessa encruzilhada. Tem seus álimos todos, eles podem ver todos os seus álimos aí a manifestarem contra, mas eles sabem que, mas como vamos fazer isto aqui? Vai, não dá. Está claro? Essa é que é a raiz, a causa raiz deste problema. É por isso que vocês nunca há de ver nenhuma tentativa de justificar essa questão, porque não tem justificação outra, senão esta. Dito isto, prezados irmãos, esta é a causa raiz deste problema. É que muitos desses irmãos estão presos por laços de negócios ou de familiaridade sanguínea. É por isso que estamos aqui presos. Então, vão obrigando toda a comunidade, que é a maioria, que segue nas mesquitas, que eles apoiam, todos têm que agora entrar, porque eles próprios estão presos lá, nós todos temos que ir para lá. E é o que nós estamos a dizer aqui, basta. Está claro? O que nós estamos a dizer, basta. O que nós queremos seguir é aquilo que o Din diz. E ponto final. Então que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim, Tawfiq, e vocês todos, de juntos fazermos esse movimento de sairmos. É preciso perceber que estamos a tentar agradar alguém que nem sequer nos considera muçulmanos. Então, nos juntar a eles para quê? Apenas por isso. Então isso não é problema de todos, é problema de alguns. Que deixem as pessoas que estão presas lá e essas pessoas que deixem os que estão livres praticar o din da sua forma livre, sem imposição de ninguém sobre o outro. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.